E aí, meus queridos? Como é que estamos? Tudo bem? Vamos lá. Papo de hoje. Se você se enxerga como uma pessoa pessimista, se você se enxerga como uma pessoa que tem medos, fobias, não interessa do quê. Se você se enxerga como uma daquelas pessoas que se esforça, vai atrás, mas que tem sempre a sensação de que a vida boa não é para você, que o futuro bacana não te espera. Fica nesse vídeo. Eu vou nele te ajudar a entender os conceitos que a gente tem de por que o teu cérebro está te sacaneando e fazendo que você acredite que isso tudo é verdade, quando não é. Você é capaz de tudo, você pode superar qualquer medo que você tenha. A vida está aqui para ser vivida bem, com sucesso, e você tem que ser feliz. Fica nessa. Vou contar uma história para exemplificar tudo e a gente seguir com ela. Imagina que você é uma daquelas pessoas, se você for, fica mais fácil, que tem medo de lagartixa. Quando a gente traz para o nosso raciocínio, quando a gente olha sem estar vendo aquele bichinho lá, tem que estar fora, a gente olha e racionaliza sobre o que está vendo, o que a gente fala? Pô, um bichinho pequeno, inofensivo de tudo, não faz mal a ninguém, inclusive é o inverso. Ele à noite fica catando e comendo pernilongo, mosquito que transmite dengue, chikungunya, insetos. Então, na verdade, quando você não está sob essa influência do medo, da programação mental que já está na tua cabeça de que isso é um problema, quando você está racionalizando, você fala, ué, realmente, eu gostaria de não ter medo disso. Com todos os exemplos, hein? Medo de barata, de dirigir, medo da prova na faculdade, na escola, medo de arranjar um namorado, uma namorada, qualquer que seja o medo. Quando você realmente traz, você fala, eu gostaria de não ter. Então, vamos trabalhar isso. Qual é o conceito? As pessoas e alguns escritores mudam o conceito, mas fantasmas do passado, criança ferida, traumas da infância, é sempre lá. É sempre alguma coisa que já aconteceu e que vem te acompanhando. E aí eu falo que na programação mental que se instalou no seu subconsciente, ou seja, não é quando você está pensando, é só quando você está reagindo, quando você está no automático, que todo mundo sabe, é mais do que 95% do nosso dia, está tudo no automático. Eu sinto coisas, falo coisas, às vezes, sem pensar, só no automático. É desse caso que nós estamos trabalhando. Fez sentido? Então, primeira etapa. Normalmente, essa etapa é legal acompanhar por um mentor, um terapeuta, que tem técnica suficiente para te conduzir, te colocar numa frequência e com muito acolhimento te levar e usar técnica para abrir algumas caixinhas mentais que você tem no seu subconsciente, que você quase não sabe nem que tem, para poder chegar nesse caso, nesse ponto. No exemplo da lagartixa, por exemplo, qual foi o dia em que você, ainda pequenininha, criança não tem medo de quase nada. Criança, se a gente não controla, põe bicho na boca. Aí teve um exemplo, neste exemplo, um dia que alguém da sua família, pai, a mãe, a avó, a mãe, viu a lagartixa e deu um grito escabroso que te assustou. Aí começou a falar, ainda e gritar. É ruim, mata, é um bicho. Ou seja, para você, pessoinha, aquilo foi uma condição de corre. Tem um dinossauro na sala, não uma lagartixa. Consegue ver aonde pode ter entrado em você a programação que não existia? E aí, anos e anos vendo essa mesma reação dessas pessoas, afirmando e falando para você, para o teu subconsciente, é um corre, não mexe, é perigoso. Quando na verdade não é. Mas para essa pessoa, que não teve essa oportunidade de ouvir esse vídeo aqui, vem lá de trás também a programação de sim, tenha medo.
não encara. Quando a gente traz para o racional, a gente fala, não faz o mínimo sentido. Qualquer que seja o seu medo, dá para ser trabalhado. Beleza? Aí a gente tem que partir para a fase do como eu passo a reagir de forma diferente. Então, uma vez que eu consigo entender, eu sou a pessoa que tem a fobia, consigo entender o que aconteceu e consigo, aos poucos, ir trabalhando uma reprogramação mental de como eu interpreto aquele fato traumático, muda toda a minha vida desse ponto para frente. Eu começo a, quando eu estou sem aquela influência, eu raciocínio e falo, realmente, é uma lagartixa, deixa ela na parede, ela ajuda, ela come aranhazinha. Se eu faço isso quando eu estou pensando, por que cada vez que ela aparece a dita coisa, eu disparo a reagir do jeito que eu não quero? Aí vem a interpretação e a explicação técnica da coisa. Aqui dentro, nós temos eu chamo de farmacêutico, que é o seu subconsciente, e ele tem disponível, dentro do seu corpo, uma farmácia completa. É ele que coloca para você a condição que quando você sente medo de alguma coisa, fácil de vocês verem, vou contando, você vai vendo se é verdade. Quando eu tenho medo de alguma coisa, minha pele fica gelada, eu me arrepio, eu começo a ter vasoconstrição, ou seja, eu começo a travar, eu consigo subir uma parede se for necessário. Não é isso? Quando a gente está com muito medo, você fala, cara, não sei de onde eu consegui. Mas você não pediu, você não racionalizou, falou, oh, por favor, cérebro, corpo, me faça isso. Não, acontece. Então tem programação automática dentro do seu subconsciente fazendo isso acontecer. Fechou? Então, a gente tem que mostrar e reprogramar essas condições. Por exemplo, uma barata, uma lagartixa, dirigir um carro. Para o nosso cérebro falar, não é um risco. Eu quero isso para mim. Então, se algum dia foi um risco, passa a não ser mais. Eu passo aos poucos, acolher o sentimento que vem, perceber esse sentimento vindo e falar, opa, mas não é isso que eu quero. Eu quero agir de agora em diante diferente. Com calma, com bastante técnica, a gente vai fazer o seu subconsciente reprogramar aquela situação para falar, não, não é um dinossauro, é uma lagartixa. Faz sentido? É nisso que a gente tem que trabalhar. Parece muito difícil, mas não é. Com acompanhamento, com uma mentoria, vocês vão conseguir se livrar de qualquer que seja o fantasma, qualquer que seja a sua angústia que tenha uma origem lá no passado. 100% delas. Tá bem? E aí, isso feito, eu interpretei e sei quando aconteceu, quais foram, às vezes, mais de um evento que me fez ter essa percepção errônea. Consigo trazer para o raciocínio e falar, não, isso que eu quero daqui para frente reagir diferente. Você já está com a luta quase ganha. Você já tem para você e não está mais dando a liberdade para o teu subconsciente falar, eu que comando tudo. Cada vez que der, eu já disparo um gatilho e assim vai. Não, não, não. Quando isso acontecer, você vai disparar o outro gatilho também, depois que conseguir compreender e decidir, eu quero, o gatilho maior vai ser, não, eu não quero reagir assim. Eu deixo sentir as coisas, vai vir a ansiedade, vai vir o medo, você fala, opa, é aquilo que eu sabia que acontecia, mas eu vou reagir diferente. Caramba, já mudou sua vida. Você, ao invés de gritar, você vai falar, opa, opa, é a condição que a gente está trabalhando sobre a lagartixa, sobre a prova, sobre qualquer coisa. Captou a diferença brutal entre você de antes e o depois? Show de bola, não é isso? Para isso acontecer, vai lá a dica número 3 agora. Acho que é 3. Lembra que eu falei? O nosso subconsciente dispara na nossa corrente sanguínea, manda comandos para o nosso corpo para falar, é um perigo. Coloque hormônios, proteínas, neurotransmissores X, Y, Z, porque é um perigo que você tem que correr. Ele te dá vários sinais. Pele fria, dispara o coração, você fica mais forte. Ok? E acontece a mesma coisa quando você está bem. Você, quando sente, por exemplo, um exemplo aqui, quando eu era moleque lá, minha avó fazia bolo de milho no sítio, quando a gente era moleque, aquele cheiro
já me dava uma sensação de, porra, chegou a hora do bolo. Para toda a porcaria que ele estava fazendo, o moleque arteiro pra caramba, ia para lá. Isso está na minha cabeça até hoje. 55 anos depois, quando eu sinto esse cheiro, a minha programação fala, cara, põe no teu sangue elementos que te façam se sentir bem, que te dão saudade, que façam o seu coração não disparar, acalmar. Tudo bioquímica. É tudo interação, corpo e mente. Acontece com vocês ou não? Então, se isso acontece, é isso que a gente tem que treinar. Tem que treinar para o nosso subconsciente falar: eu vou administrar as condições que eu até hoje achava que era ruim e vou aproveitar as que são boas. Para isso, corpo e mente alinhados. Então, não é balela, e eu vou falar, acho que em todo vídeo no canal. Você tem que cuidar do corpo abençoado. Por quê? Porque se o cara aqui em cima, se o nosso farmacêutico trabalha liberando produtos químicos no nosso sangue, esses produtos têm que estar disponíveis. Então, os órgãos, qualquer que seja, fígado, pâncreas, eles produzem, todos os nossos órgãos têm função, eles produzem esses alimentos, então ele tem que estar bem. Quando tiver o comando no nosso farmacêutico, fala, tal coisa tem que estar disponível no estoque, tem que estar. Então, quando você treina, caminha, não precisa começar que nem louco. Caminha um pouco, depois trota, depois corre. Se puder fazer força, vai para a academia, vai. Claro que quando você fizer isso, o seu coração vai agradecer. Claro que quando você fizer isso, o seu visual vai mostrar. Mas o mais importante, por dentro, tua saúde está sendo cuidada. Os teus órgãos estão bem e produzindo os elementos químicos que o teu cérebro, né, o teu farmacêutico, como eu falo, precisa usar quando ele quiser que você se sinta bem. Quando ele quiser te proteger, para você não se sentir mal. Tem sentido? Então, não é balela deixar de comer porcaria, deixar de se entupir de álcool. Não é balela. É proteger a tua saúde. Proteger a tua saúde. Corpo e mente tem que estar totalmente em fase, senão não rola. Fechou? E uma técnica final. O entorno prejudica. O que eu quero dizer com isso? Se você tem aquele cara que te chama de amigo, mas faz tudo o contrário do que eu falei. Vamos para cachaça, um pouquinho pode, se divertir deve, a mundo está aí para ser aproveitado, mas traz, né? Traz para o consciente, que é a chave do negócio, e fala, até onde é diversão, é o meu limite, não interessa o que os outros vão falar. E até onde você fala, daqui para frente, está prejudicando a minha saúde, está prejudicando a minha conexão corpo e mente, ou seja, está sacaneando com o meu futuro. Não permite, não. Se isso for com seus amigos, troca de amigo. Não pode ter vergonha disso. Não interessa. É o teu futuro que está em jogo, não é o dele. Quando a coisa estiver ruim, a maioria vaza. E você vai estar lá com a briga. Se você já tem briga com os fantasmas do passado, se você já tem coisa para fazer, se envolve de gente do bem. Sabe aquela pessoa que entra na sala e você fala, caramba, que vibração ruim, cara. Só fala coisa errada, é sempre culpa de todo mundo, governo, mulher, meu marido. Nunca é dela. E só te põe para baixo. Sai fora, corre. Agora, sabe aquela pessoa quando entra na sala, brilha, velho? Você consegue sentir energia pulsando. É dessas pessoas que você tem que ficar em volta. Pessoa que já pegou esses fantasmas do passado e não abandonou, falou, eu encarei, vamos junto. Esse amigo vai falar, eu vou junto contigo. Não tem vergonha. Vergonha do quê? Qualquer que seja teu medo, dá para superar, então não tem vergonha, eu vou junto. Esse é amigo. Esse você agarra e não solta. Faz sentido? Porque você precisa estar bem. As pessoas têm que estar te apoiando, te dando energia para seguir em frente e não tirando ela de você. Presta atenção. Você quer ser amiguinho ou você quer ser feliz? Lá na frente você vai ver quem são seus amigos. E primeiro de tudo, você tem que ser amigo de você mesmo. A briga é enorme, é gigante, que a maioria não quer encarar. Eu comigo mesmo. Esse é o papo reto. Por que meus traumas?
Porque meus traumas não vão mais me influenciar. É sempre você com você mesmo. Mentoria, terapeuta, amigo, tudo isso é rede de apoio. Mas você é o cara, você é a mulher, você é o jovem que tem que encarar essa briga. Vai na fé, que dá certo. Fez sentido? Fiquem bem. Acompanhe os próximos vídeos que eu vou continuar falando sobre programação mental. Até mais.